Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e chegou o momento da verdade. E bem meus amigos, nesse fim de semana vai acontecer o ICS Las Vegas. Já agora no sábado vai acontecer o ICS Las Vegas, que é o primeiro ICS pós-Banlist. É um ICS bem importante pra gente ver a definição de um formato completamente indefinido. Aconteceu a última Banlist, que mudou completamente a dinâmica do jogo junto com a inserção do Photon Hypernova, tirando o Tier 0 que estava perpetuando aí por alguns meses, que você pode acompanhar falando sobre a Banlist aqui em cima. Pois é, agora a gente finalmente vai entrar na esfera do torneio real para ver os acontecimentos, né, e os desdobramentos que o metagame vai ter. Como a gente já sabe, o fato de ter saído o Tier 0 do formato e ao mesmo tempo não ter tido hits nos decks em Banlists anteriores, os decks que existiam pré-pot, faz com que a gente tenha um aglomerado de muitos decks novamente. Então tem muitas possibilidades, mas realisticamente falando, quais seriam as melhores opções? Dá pra fazer metacall nesse cenário, onde você tem tanta opção diferente de deck? O que seria uma abordagem interessante? Eu acho que tudo isso são incógnitas fortes, e tem um monte de variáveis que devem ser levadas em consideração. Quem vai jogar esse torneio, de fato, competitivo, mano, coitado de você, coitado do Paulo que já tá lá, puta que pariu. Não tem uma diferença muito grande e no final das contas ninguém é realmente muito bom em relação aos demais, né? Pelo menos não sólido o suficiente. Claro, tem muitos decks bons, mas ninguém é realisticamente melhor, o que faz com que o metacall seja muito difícil. Vamos debater um pouquinho sobre as possibilidades desse torneio e vamos entender porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Bom, antes da gente prosseguir com isso, dar um recadinho muito rápido. Acho que hoje eu vou fazer uma live, tá? Eu vou sair do trabalho aqui mais ou menos 6 horas, creio que por volta das 6h30. Acho que eu vou fazer uma live de Master Duel pra gente poder comentar um pouco as partidas. E amanhã, quando acontecer esse ICS, eu quero fazer vídeos sobre os decks. Eu quero comentar todos os jogos da porra do ICS. Acabou a caralho do meu fim de semana. Eu quero comentar todos os jogos. Eu não vou fazer uma live vendo a partida ao vivo por aqui, porque eu acho muito maçante, eu acho chato pra caralho eu ter que abrir a partida lá da Konami e ver o jogo lá, uma partida de 1 hora na velocidade 1. Mano do céu. Eu prefiro esperar a partida acabar e ver o jogo na velocidade 2, tá ligado? Porque ao invés do vídeo durar 1 hora, vai durar 30 minutos, caralho. Ou talvez um pouco menos, ou um pouco mais, por causa dos comentários e tal. Então, mas eu quero fazer. Então esse fim de semana, caso você não tenha nada pra fazer, provavelmente você não tem, acompanhe aí que a gente vai poder fazer os jogos do ICS. Talvez eu faça os jogos em live, mas não ao vivo junto com o stream da Konami, tá? E hoje à noite, live de Master Duel também, certo? Dito isso, vamos pro assunto do vídeo, let's go. Muito bem, meus amigos, então aqui eu vou deixar do meu lado aqui as cartinhas pra gente debater um pouquinho sobre a parada do metagame. Bom, primeiro, é um pouco difícil da gente saber o que vai acontecer, né? Deixa eu botar o Mokimoki na tela pra gente não vai falar de um assunto específico inicialmente. Então é bem complicado de entender o que vai acontecer. Tem muitos decks, tem vertentes de decks diferentes e tem dinâmicas de decks que, apesar de parecido, também são diferentes. Então, uma coisa que eu acho que vai polarizar em como você vai jogar esse torneio é o seguinte: tem algumas abordagens de decks que tendem a ir mais pro mid-range, usando um monte de hand traps. Tem vertente decks que vão tentar ir mais para o hard combo, e hard combo talvez não necessariamente, mas enfim, eu vou ter o máximo de engine possível e vou tentar quebrar as mesas. Essa é uma abordagem. E tem o outro extremo, que é traps floodgates. Esse extremo de trap floodgate, acho que no momento atual ele é preenchido somente por um deck, que é o Labyrinth. O Labyrinth é quem tá pra ser essa vibe de deck de controle. E temos um meta aberto, né, onde tem essas possibilidades. Hand traps, going second cards, tananã, tananã, tananã. Claro, você vai ter que respeitar esse tipo de deck aqui, por exemplo, com as floodgates. Aí um mínimo de side deck pode te ajudar, né, porque esse deck tende a ser um pouco mais lento e tal. Mas tem um potencial nesse deck aqui, tá? Tem um potencial mesmo nesse deck aqui. Ele é o deck de trap que deveria ser levado em consideração. Fora isso, os outros lados do metagame tem algumas questões aqui em volta dele, né?
quais são, teoricamente, os decks que estão sendo colocados no topo do jogo nesse momento. Temos alguns aqui, né? Por exemplo, o Despia, obviamente, com as cartas de Photon Hypernova, faz com que o Despia tenha uma dinâmica bem legal e interessante. O deck é muito forte mesmo, e ele é com certeza um dos melhores decks aí. É claro, volta de novo, o Despia é Branded Fusion, né? Branded Fusion.deck. Você depende totalmente dela e continua dependendo. Por mais que a Cartesia te ajude um pouquinho aqui e ali, mas enfim, não tem jeito. Você depende muito da Branded Fusion, mas não tem problema depender dela, né? Enfim, você vai tomar e jogar de Branded Fusion lá e valeu, a menos que você tenha um Ash. Mas e aí? Qual é o outro deck além dele, né? A gente coloca o Kashtira também, né? Como sendo esse deck aí, teoricamente, dos decks mais relevantes desse momento. O Kashtira é o de sempre, é um deck muito preocupante, porque fazendo a mesa dele, ele vai ganhar a partida, não tem jeito. Mas ele é um dos principais motivos pelo qual incentiva essa parada de cartas Going Second. Porque a jogada dele é linear, e você quebrou o que tá ali na mesa, hip, você consegue jogar, e a volta dele é mais complicada do que a tua, com certeza. O Kashtira é um dos principais decks que motivam essa vertente Hard Second, tá? A gente tem também o Splight, e aí o Splight você coloca variações, podendo ser com Tri-Brigade, o Gish, que eu acho que é uma vertente bem mais morta, tá? Sem o Elfo, mas o Tri-Brigade, por exemplo, tem com o Evil Twin, que eu também acho meio nojentinho, mas enfim, mas principalmente com o Runic. Eu acho que o principal Splight do momento é o Splight com Runic, podendo ser o Splight puro também, né? Porque existe lá o Bujin, e vagabundo quer usar aquele Bujin de alguma forma. Então, ou o Splight mais puro, ou o Splight com Runic, ainda assim é um deck muito competente. O Splight mais puro, usando essa vertente de Bujin, consegue usar um número bom de Hand Traps, e se você precisar de cartas Hard Second por algum motivo, precisar substituir Hand Traps, você pode colocar elas lá. E o Splight tá dentro desses decks que consegue usar um número bom de Hand Traps, diferente do Despia, que não tem esse espaço de se usar. Então o Despia tem uma opção, que é tentar usar cartas impactantes, porque o número de tech que cabe é baixo. O Kashtira, muito parecido. O Splight não, ele tem a versatilidade de tentar colocar algumas coisinhas ali. Eu acho que nesse momento inicial, os principais decks do formato são esses aqui. Os principais decks. Muito do jogo vai ser pautado em cima deles, mas a força deles pro demais não é tão grande. E aí a gente começa a entrar em algumas questões paradoxais, que é, o uso do Kashtira te incentiva a colocar algumas cartas Second, como por exemplo, os principais postulantes de cartas Going Second para ganhar o jogo. Lava Golem, né? Você tributa ali o Arise, por exemplo, e o Rise, e o, como é o nome do outro bicho? Shangri-La, por exemplo. Ok, você tem uma parada ali. Esfera de Ra, quem sabe, tá nos mesmos moldes. O Super Poly também come a mesa do Kashtira, que passa com Arise e Shangri-La, por exemplo. Apesar de esse Super Poly tomar o 89, tirando o alvo do Super Poly do deck, a menos que você use 2. É também uma possibilidade. O Eclipse também é uma possibilidade, que buca todos os bichos e tenta te dar o tempo pra você quebrar a mesa do cara e torcer pro cara não comprar cartas e não sobrar bichos no campo. Assim como o Book of Night Eclipse, que descarta, mas volta 2 pontualmente e não tem o drawback do cara comprar na Endphase caso você não consiga matar os bichos do cara. O clássico Dark Hully e o Evelyn. Essas são as principais cartas Going Second postulantes nesse momento, né? E o Kashtira incentiva, porque ele toma todas essas de maneira tranquila, né? Menos isso que não pega o Shangri-La direito, mas nega o Arise, e isso que o cara passa com o Arise no campo e você se fode se você não conseguir lidar com ele. Mas todo o resto pega isso aí, né? E o conceito de Going Second é interessante. Você tem um deck que ele joga, ele é forte, e é bem opressor o que ele faz, mas se eu tiver um desse side aqui, eu quebrei. É um conceito interessante. Mas o que acontece no mundo onde esse tipo de pensamento existe? Cara, é um pouco complicadinho, porque isso dá espaço para eu não vou tomar Hand Traps, e esses Board Breaks são de coisas que já aconteceram. Alguns decks podem ser produzidos nesse mundo obscuro, que é justamente o deck que o Nets colocou lá no vídeo da Gladiators não, né? Disciples, com o deck de Punk, por exemplo, onde uma Ziami faz um FTK, e se o cara usa essas cartas Going Second aqui, que se foda, o FTK vai passar 100% das vezes, tá ligado? Assim como o Drytron consegue fazer também, né? Cadê o Drytron? O Drytron consegue fazer também, por causa da existência do Chaos Max, coisa que eu já mostrei aqui no canal, né? Então tem essas questões aí. É claro que esse tipo de deck, ele tem um problema, que é Going Second. O Going Second desses decks tende a ser bem piores. Do Drytron, então, nem se fala, né? Pelo amor de Deus. O Drytron é um desastre Second, e esse Punk me parece ser também, tá? Então, é polarizado. Dá pra fazer uma graça, mas esse tipo de formato, esse tipo de coisa tende a nascer,
coisa que não existe em outro formato, como do formato do Tiara Tier 0, por exemplo. Tá? É claro, tem muitos outros decks que merecem atenção, como por exemplo, o deck de Mikanko é um deck interessante, apesar de eu acho que não tem sentido para jogar de Mikanko ao invés desses outros decks. O deck de Tiara ainda é uma possibilidade, tá? O Tiara Laments acho ainda que ainda vai existir, e particularmente do meu ponto de vista, eu coloco o Tiara como sendo o melhor deck abaixo desses outros aqui. Tá? Eu coloco o Tiara como sendo um deck muito competente aí, competente talvez nem tanto, mas muito competitivo nesse mundo aí, desse metagame, tá? Mesmo com todos os hits de bandas que aconteceram. Claro, temos outros decks que estão um pouco abaixo aí, né? O Sword Soul, Rika, Plunder, Punk Puro, Labyrinth, ADC com o Furions, por exemplo, Mathmax, mas todos esses eu acho que estão abaixo desses outros, tá? Tem as questões de você ver qual é o tipo de decklist. Quando o formato está muito aberto, uma coisa que tende a acontecer é, ou eu jogo Full Engine e tenho essas cartas Going Second, que vou tentar fazer funcionar com todo mundo, ou eu uso um deck com um monte de Tech Cards. Tem alguns decks que tem essa propriedade, como o próprio Circular, como o próprio deck de Circular, o Mathmax, como o deck de Steel Brigade e afins. Só que, nesse meta, onde você tem esses números de board breakers aqui, eu acho que tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração, que é o fator jogada de brando board breakers, por exemplo, tá? E que seja forte, que tenha resiliência. E eu acho que uma das formas de você fazer isso é porque esses board breakers eles visam monstros, né? E aí a forma é o clássico dividir interações. Dividir interações é muito importante. O Dashper faz isso de dividir interações, então os board breakers não vão funcionar tão bem, porque você não vai tomar só o Lindworm e Mirror Jade. Você vai tomar também o Branded Red, o Banishment, Potencial Bicho, você toma esse tipo de coisa por trás também. Então ele divide as interações. O Lindworm, dependendo do ponto que ele tiver no cemitério, invocando Albaz para fazer fusão no teu turno. Isso é interessante, divide interações. O Dashper é um deck bem competente nesse sentido e bem completo, porque ele tem esse aspecto. O aspecto de opressão, o aspecto de dividir interações, e ele vai tentar usar as cartas second, mas a força de jogo dele vai tentar fazer com que ele tente ir segundo. Eu não gosto tanto desse parada com essa quantidade de decks, por exemplo. O Dashper é o deck que, se enfrentar, por exemplo, um deck de Punk de FTK ou um Drytron, ele vai perder. Simplesmente não tem jeito, porque ele vai tentar usar cartas mais board breakers como essas aqui, né? O Icon, o Super Poly, o Eclipse, Dark Huller. Inicialmente parece ser isso, mas pelo menos ele tem essa parada. Tende a ser mais consistente num torneio de muitas rodadas. Eu acho que o Dashper tem capacidade de ser definidor do formato por causa disso. Um deck que é o Kashira, por exemplo, ele não tem essa versatilidade de dividir jogadas com engine, né? Ele não tem essa capacidade, por isso que os board breaks são muito eficientes contra esse deck, e eu particularmente não gosto dele no formato, apesar de ter certeza que ele vai performar lá o número dele dentro dos tops do ICS. Talvez seja até o maior número, tá ligado? O que eu particularmente duvido um pouco, mas é um deck definidor, mas ele tem essa linearidade, ele não divide interações. O deck de Splight entra uma parada bem interessante, que é com o Runic, porque o Runic serve pra isso, ele divide as interações. Os board breakers a serem usados, que eu acho que vai ser o principal ponto do torneio, além do Splight já ter a resiliência que ele tem de jogadas, mesmo sem o Elfo, eu acho que tem um potencial aí, tá? Porque os Runic te jogam e fazem jogar em volta de board breaker, e indo primeiro você faz coisas fortes também. Então, tá aqui um potencial também no deck de Splight. O Tiara, ele tem isso também. Ele consegue fazer o Winda, né? No turno do cara, e esse é o principal objetivo do Tiara atualmente, talvez não o principal, mas você faz o Winda também, e aí, Lulu, né? Winda, Lulu, Trap. É isso, você não vai tomar mais aquelas maluquices. Se o cara combar solto, combar full, olha, ele consegue passar pelo menos um shuffle no cemitério, Lulu, Winda, Trap. É bom, tá ligado? Eu acho que o Tiara ainda tá nessa vibe aí. O Mikanko, ele depende totalmente dos monstros que ele faz. Então, Board Breaker para Mikanko parece ser bem eficiente. Board Breaker para Mikanko é bem eficiente, ele não consegue diferenciar essas interações. Assim como não tem o Sword Soul, por exemplo. O Mathmax, ele até tem, mas o Mathmax eu acho que tá num momento delicado dentro do metagame, tá? Mesmo sem o uso de Bicho, que é o que mata o Mathmax. Mas eu acho que esses outros, ele tem essas melhores particularidades, tá? Um deck que eu acho que tem um potencial maneiro pra isso é o deck de Rika. Eu acho que o Rika tem um potencial maneiro pra isso porque ele consegue usar um espaço mínimo para tag, que você pode preencher com cartas Going Second, por exemplo, dependendo da matchup. Uma parada desses board breakers que são bons, como por exemplo o Lava Golem, é um board break bom, tá? O Mikanko consegue usar ele de maneira bem sólida, o Sword Soul não consegue. Por quê? Porque ele precisa do Normal Summon. O Rika não precisa tanto se você abrir com as cartas que consigam dibrar. Então,
de repente é um ponto, né? Unexpected Eye, One for One, Rika Princess, a Rika Glamour. Então você tem jogadas que você vai fazer por cima do Normal Summon. E aí por isso que quem sabe pode ser uma opção. Obviamente o Nibiru também é uma carta Go in Second que eu não coloquei aqui, né? Mas o Rika também consegue dividir essas interações. O Rika jogou, olha, é uma mesa forte pra cacete e ele faz interações diversas. Com a Trap, podendo tributar um bicho teu por causa do Cocon. Isso é bom pra cacete, porque a Trap dá duas interações, tributando um bicho do cara e roubando um bicho pra você. E tem a Princess no cemitério, que pode tributar a Strina que ficou no campo. E isso é uma negação, virando outra interação, porque a Strina vira Hyperiton. Então, mesmo tomando um Board Breaker, por exemplo, como, sei lá, mano, um Eclipse da vida, esse tipo de coisa, você ainda consegue dividir as interações, Lava Golem, né? O Lava Golem triga a Strina, por exemplo, então a Strina vai ficar lá. Então ele consegue dividir as interações. Você comeu o Snowdrop e o Bega Lancer, por exemplo, ou Furion, se o cara usar, ok. Ainda tem a Trap, que é duas interações com o Rika Princess do cemitério. Eu acho uma dinâmica interessante. Eu acho que tem um potencial no Rika, mas eu acho que o meta vai voltar mais para esses outros decks, apesar de eu achar que tem um potencial aqui, tá? Enfim, galera, eu acho que esse é um ponto interessante, tá ligado? De a gente avaliar essa questão de divisões de interações. Esse deck, por exemplo, o Labyrinth, ele é interessante, mas ele é interessante porque ele tá na contramão do que o metagame tá rolando atualmente, né? Esses board breakers são bem merdas contra um Labyrinth, por exemplo, apesar do Evelyn ser bom. Mas aí você vai, o side deck vai estar voltado para esse side aqui, de monstros. No máximo o Evelyn, que overlap aí com esse tipo de matchup de control. Mas o motivo seria nada muito além disso. Dibrar as techs usadas para campos estabelecidos de monstros e torcer pro cara não comprar a parte do deck que dá out nos teus monstros, como Life in Storm, Ciclone, que é o tipo de carta que vai ter no side deck, a menos que o cara ignore totalmente. E se ignorar, o Labyrinth pode crescer, porque ele é um deck competente nesse sentido. Mas, enfim, tá meio por aí, tá? Eu acho a parada do metagame. Como você pode ver, não tem um veredito, porque eu acho que não tem um deck muito melhor que os outros. Mas eu acho que essas são características que vão fazer com que decks sobressaiam a outros nesse metagame. Nesse primeiro ICS, pelo menos. Eu coloco as minhas fichas aí nesses decks serem os principais do ICS, tá? O Splight com o Runic, acho eu. E aí, em segundo escalão, eu apostaria aqui num Tiara Lamix com Rika, e aí quem sabe um deck de Punk e afins, né? E aí, fora isso, tem um monte de opções que você pode ter, como todas essas que eu tô mostrando aqui, né? Mas nada extremamente concreto. Talvez o True Brigade até fique em cima, porque ele tem uma certa versatilidade de monstros. Tem um Revolt, que é pelo menos uma interação, e um número ok pra tech card. Apesar de que, lembrando, o volume é importante, e aí talvez você abra mão de tech pra botar mais volume no deck de True Brigade, por exemplo, né? Porque eu não sei se vai se criar essa parada de tentar colocar 16 hand track nesse True Brigade. Talvez valha a pena. Então é um deck a ficar de olho o True Brigade Bird. Mas eu acho que o metagame tá meio por aqui nesse momento. Apesar de ser muito difícil definir tudo isso, quem vai jogar esse torneio, coitado. Não sei nem se eu conseguir dar alguma direção e falar alguma coisa decente nesse vídeo, porque realmente tá muito difícil. E eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer no torneio de amanhã. Espero que vocês acompanhem aí comigo o dia de amanhã, que vai ser dos meus vídeos que eu vou fazer, da live que eu vou fazer, enquanto comentando os jogos do ICS. Mas é basicamente isso, valeu, falou e até mais.